E quando ela casou com o rei Assuero, eles tinham, um costume. E o costume a qual eles tinham era de guardar o seu povo, de viver para o seu povo, e não se preocupava com outro povo que estava até mesmo na vizinhança. E de repente aquele rei, ele, no meio do seu reinado, se levanta um homem chamado Ramã, a qual ele começa a conspirar contra o povo judeu, a qual esse povo judeu, ele sabia que vinha da parte de Esté. Esté era rainha e era uma judia, e lá naquele meio daquele povo judeu, tinha um homem que estava na descendência da rainha, que era Tio, e aquele homem, ele era fiel a Deus. Fala para o seu irmão teu celular, daquele homem, Mordecai era fiel a Deus, ele honrava a Deus, ele honrava o Senhor. E aquele homem, de repente, ele começou a se preocupar com o seu povo, porque ele ficou sabendo que da parte do reinado, não do rei Assuero, mas da parte do reinado do rei, tinha um lá que era um dos braços direitos, dos maiorais, dos principais, a qual o rei confiava, e ele estava conspirando contra o povo judeu, e o povo judeu temia muito a Deus. E aquele homem começou, se preocupar, porque o rei tinha um poder, uma autoridade, e o poder que o rei tinha era de destruir todo o povo judeu. De repente Mordecai manda um bilhete, uma carta, avisando para a rainha Esté, sua sobrinha, a qual estava acontecendo. E a Esté toma uma decisão, manda outra mensagem para o seu tio pai, para que ele viesse se preparar, e ele viesse orar e jejuar juntamente com todo o povo judeu, porque Esté e todas as suas servas estariam jejuando e orando 3 dias, para poder se cumprir a vontade de Deus. A partir daquele momento, amada igreja, o rei, ele começa a trabalhar juntamente com o conspirador do povo judeu. Mas Esté se preocupa, porque ela não tinha um livre acesso ao rei, mesmo sendo esposa do rei. E aí, de repente, aquele homem Mordecai começa a jejuar, começa a preparar o povo para jejuar, porque ele queria que aquele povo viesse ser salvo das mãos do rei e do conspirador. Imagine você, amada igreja, estar numa situação, chegando na casa do Senhor, sendo bebê na fé, conhecendo a palavra primeiramente, aceita Jesus, se batiza, e depois começa a caminhar, porque Deus veio falando contigo, Deus veio tratando você, cuidando da tua vida, e de repente alguém começa a conspirar contra você, começa a abraçar você como um irmão, e de repente começa a preparar uma traição, e você considera este como um grande amigo, uma grande amiga, e de repente começa a lhe trair, e você dá até honra para ele, honra para ela, e ela começa a trair, ele começa a trair você. Como é que fica a tua vida? Como fica você quando descobre que está alguém conspirando contra você, se você dava crédito e confiava tanto? E ali se encontrou a rainha numa situação a qual ela tinha um crédito, e o crédito que ela tinha, amados, era uma confiança que o seu rei amava, que o seu rei ia responder a sua oração e o seu jejum para salvar o seu povo. E passou-se o tempo, chegou o dia do cumprimento da missão. A palavra de Deus diz aqui, amados, que Ramã, ele se preocupou tanto, porque o rei mandou vestir um homem com todas as suas vestes, com a coroa, o cavalo que ele montava, tudo que o rei vestia, se preparava, mandou preparar um homem. E de repente aquele homem, Ramã, falou assim: não é eu que vou ser colocado como rei, é eu que sou o vencedor, é eu que venci, porque o rei gosta, o rei tem um agrado comigo.
Só que Ramã não sabia que o rei ele tinha simpatizado com Mordecai, porque Mordecai, além de ser tio de Esther, Mordecai também tinha salvado o rei de toda a trama, de toda a conspiração de Ramã. E o rei se agrada daquele homem. E quando o rei se agradou daquele homem, e aí fez com que Ramã viesse pegar aquele homem. Ramã tinha ódio, tinha raiva de Mordecai. De repente, aquele homem é levantado, é honrado através do rei, e aquele rei Assuero levanta Mordecai, e quando Ramã descobre que não é ele que é para ser exaltado, ele vai, entristece o coração, ele volta triste, abalado, e ele ainda é obrigado a passear com Mordecai em cima do cavalo do rei, com as vestes do rei, ainda com a coroa do rei. E o rei fala: foi deste que eu me agradei, é este que merece toda a honra, é este que eu vou honrar. Amada igreja, Deus, Ele é o nosso rei, Ele quer honrar aqueles a qual a honra. Se você não dá honra a Deus, como Deus vai te honrar? Você pede para Deus te abençoar, para Deus te dar algo, mas você não honra a Deus, você fica confuso, fica com a mente confusa, não sabe o que quer, fica embaraçado, e ainda muitas vezes cria conspiração contra aquele irmão, contra aquela irmã, porque aquele irmão chegou ontem, aquela irmã chegou ontem, e você já está tempo na igreja. Aquele irmão chegou ontem, e você já está anos na igreja, você não cresce, e aquele irmão está crescendo, aquele irmão está dando honra a Deus, aquele irmão está dando honra ao seu líder, aquele homem está dando honra ao seu pastor, e ele começa a crescer, começa a levantar, Deus começa a levantar ele, e você começa a conspirar porque você não quer aceitar. Você não quer aceitar porque você já tem 2, 3 anos dentro da casa do Senhor, mas você nunca parou para dar honra àquele que merece honra. Se você não honrar o teu líder, se você não honrar o teu pastor, se você não honrar aqueles que te amam de verdade, você não é capaz de honrar a Deus que você não consegue nem ver. Se você não honra aquele que você vê, você não vai honrar aquele que você não vê. E Ramã, ele começou a conspirar porque ele tinha planos de tomar o poder do rei Assuero, de querer tomar o trono. Ele estava possesso, com espírito de inveja, com espírito de título, de trono, de troféu, porque ele queria ter um troféu. O troféu dele era que o rei viesse colocar ele na posição a qual colocou Mordecai. Imagine Deus pegando o teu próprio inimigo e levantando ele, colocando ele no teu lugar. Como você ficaria? Como você pensaria? Como você, amado, ficaria? A palavra de Deus diz no livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 12. Abra sua Bíblia aí, Êxodo 20, 12. O que diz a palavra do Senhor: dá honra ao teu pai e honra a tua mãe, e aumentarão os teus dias de vida. Se você não consegue honrar o teu pai e a tua mãe, você também não consegue honrar o teu líder, você também não consegue honrar o teu pastor. Porque não adianta você querer honrar o pastor, não adianta você querer honrar o teu líder de célula, o teu líder lá de jovem, de homem, de mulheres, de criança, se você não honra o teu pai e tua mãe, se você não obedece o teu pai e tua mãe, se você não toma nem a bênção do teu pai, não adianta você querer honrar o teu líder, o teu pastor, se você não honra nem o teu filho, se você não se preocupa nem com o teu filho, com que ele se veste, com que ele vai se vestir, ou com que ele vai comer, e como foi as férias, como foi o ano dele,
como foi na escola. Não vai nem na escola para saber como foi o ano do teu filho, da tua filha. Como você pode querer honrar o teu pastor, honrar o teu líder? Se você quer honra, procure dar honra. Se você quer ser honrado, dê honra para aqueles que merecem. Comece a amar aqueles que têm que ser amados. E a Bíblia nos ensina a amar primeiramente os de casa. Amar o nosso pai, nossa mãe. Quem é pai, quem é mãe, ama os seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 12, olha o que diz a palavra do Senhor: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o segundo mandamento que Deus deixou para nós, ou seja, Jesus nos corrigindo diante dos 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu pai, honrar o teu pai, honrar o teu próximo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Ame o teu próximo, ame a tua mãe, ame o teu pai, ame os teus filhos. Se preocupe com eles, ande com eles, não tem vergonha. O Senhor, Ele nos mostra que Esther, ela não tinha vergonha do seu povo, e seu povo era pobre. O povo judeu era um povo pobre, estava passando por necessidade. Esther, como rainha, não teve vergonha do seu povo. O que Esther fez? Esther se humilhou diante de Deus e se humilhou diante do rei, para que o rei viesse entender. Mas há um detalhe na palavra, amados, que a Bíblia diz que Deus deu sabedoria para Esther, e antes de ela chegar até o rei, primeiramente ela preparou um banquete diante do seu esposo, o rei Assuero, e também preparou um banquete diante do inimigo do seu povo, que era Ramã, e mandou convidar a todos. E ali naquele banquete, o rei passou a descobrir quem era o conspirador. O rei passou a descobrir porque ele viu que a sua esposa estava aflita, estava tensa. Amados, não tem coisa melhor do que nós descobrirmos o nosso inimigo. Faça um banquete e convide o rei para estar nele. Você vai descobrir quem é o teu inimigo, o teu adversário. Quem é aquele que está se levantando, quem é aquele que está conspirando contra você, para que você não receba a honra do rei. E o detalhe, você está num projeto, numa campanha projeto de vida. E essa campanha projeto de vida, amados, você não pode. Quem teve um ano 2017 abençoado, diga amém. Abençoado. Quem quer que este ano 2018 seja igual ao ano 2017, levante a mão. Tem muita gente, né? Tem poucos que não querem ter um ano abençoado igual o ano 2017. Vou fazer a pergunta de novo: quem é que quer ter o ano 2017? Quem teve o ano 2017 abençoado, levante a mão. Quem quer ter o ano 2018 igual o ano 2017, levante a mão. Amém? Você que levantou a mão, amados, escute só. Fale para o teu irmão até o seu lado assim: não aceite. Com autoridade, fala: não aceite, em nome de Jesus, o ano de 2018 ser igual o 2017. Mesmo que for bom, mesmo que foi maravilhoso, mas não aceite, porque o ano de 2018 tem que ser melhor do que o ano 2017. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Deus. O mal, amados, das pessoas é que elas querem repetir o ano. Elas querem que o ano seja igual ao ano anterior. O Senhor não fez cada um de nós com esta visão. Olha que Esther, ela não estava nessa visão. A visão que ela tinha é que o seu povo ia ser o quê? Abençoado. E o seu povo ia ser mais abençoado ainda quando tivesse ela e o seu pai, a qual ela se preocupava, que era o seu tio Mordecai. Não queira repetir o ano
que passou. Ele foi maravilhoso, foi prosperidade, foi uma casa, foi um carro, foi um emprego, foi um salário bom, foi, amado, à universidade, se formou na faculdade, entrou na faculdade, foi curado, recebeu uma bênção. Não aceite que ele seja repetido no ano 2018, mas coloque o ano 2018 melhor. É o tempo de honra, é o tempo de honra. E para você receber o tempo de honra na tua vida, tu tem primeiramente que honrar. Se você não honrar, a honra não chega até você. Honre primeiro, procure honrar. Honre com dízimo, honre com as ofertas, honre com seus votos, honre com as suas premissas, porque você faz voto e não cumpre. No livro de Malaquias, no capítulo 1 e versículo 6 em diante, a palavra fala sobre o filho da honra e o filho da desonra. Honre primeiro com os votos que você faz, seja fiel, e você vai ver o tempo da honra na tua vida. Você vai ver o tempo do milagre na tua vida, a prosperidade. O Senhor vai abrir as portas, o Senhor vai abrir as janelas. Mas se você não consegue honrar nem aquele que está do teu lado, nem aquele que você formou, aleluia, você gerou, aquele que você, sabe, carregou no seu ventre, se você não consegue honrar nem aquele que, sabe, que você sabe que é o teu filho, a tua filha, como que você quer receber a honra do rei, se você não se preocupa com aqueles que estão ao teu lado, os pequenos? Olha o que diz a palavra no livro de Provérbios. Abra o livro de Provérbios, capítulo 15. No versículo 33. 15:33. É uma palavra que eu amo, essa palavra. Esse capítulo, amado, esse versículo eu amo ele, porque ele fala muito forte na vida daqueles que temem o Senhor, aqueles que obedecem a Deus, aqueles que não andam com a mente confusa. O Senhor não prepara, amado, ninguém para ficar com a mente confusa. Tudo que é de Deus é bem claro, bem limpo, bem nítido. O Senhor não deixa a mente de ninguém confusa. Ah, é de Deus, eu me confundi, não é mais de Deus. Ou é de Deus ou não é de Deus. Porque se não é de Deus, é do homem. E se não é do homem e não é de Deus, é de Satanás, é do diabo. No livro de Provérbios, capítulo 15, no versículo 33, a palavra do Senhor diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai o que? A humildade. Seja humilde, seja bem humilde, reconheça o erro, seja humilde, carregue contigo o princípio da sabedoria. Honre o teu líder, honre o teu pastor, honre a tua pastora. Honre com o teu dízimo, honre com a tua oferta, honre com a tua premissa, honre o teu filho, honre teus filhos, honre a tua filha, honre o teu pai, a tua mãe. Peça perdão para eles. Se você pecou, você foi falho, se você ofendeu, porque senão você vai terminar o ano 2018, você vai fazer a campanha, e você chegou ao ano 2018 sem nenhum testemunho de honra, sem nenhum testemunho de vitória, sem nenhum testemunho de milagre. Porque a pior coisa que tem é o crente, amado. Perdão, eu não gosto dessa palavra crente. Eu não gosto dessa palavra crente. Eu não sou muito amado, eu não sou muito chegado na palavra crente. Eu sou mais, amados, entendedor. Eu sou mais compreendedor que a palavra crente está para todos. Todos está para ser crente. Mas o Senhor realmente, Ele quer os seus servos. Ele quer os servos, porque os servos, Ele carrega consigo o princípio da sabedoria. Os servos carregam consigo o princípio do temor, o princípio da honra, o princípio da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque crente, amados, crente tem muitos, sobem no altar, pregam, cantam,
fazem, sabe, piruetas, mas quando chegam lá fora,